Eu tenho a impressão que eu vou esquecer o nome de alguém. Caso eu esqueça o nome de alguém, vocês deixam nos comentários. Deixa aí nos comentários. Ah, porra, tem um fulano de tal. Entendeu? Para a gente começar a pensar, raciocinar sobre o elenco do ano que vem. Claro que o Fluminense vai precisar contratar, na minha opinião, para 2025, contratar um lateral direito, contratar um lateral esquerdo, talvez um defesa. Acho que todos os setores o Fluminense vai precisar contratar um zagueiro para jogar ao lado do Thiago Silva. Não sei, o Ignacio pode ser o titular, mas é sempre bom ter mais um zagueiro com qualidade, um meia armador no lugar do Ganso para entrar ali, para fazer uma sombra. Atacante de lado, vai muitos atacantes de lado embora. Arias e Marquinhos devem ir embora. Centroavante, pelo aproveitamento do Cano, eu acho também que a gente precisa. O 2024 foi muito ruim para o Cano. Acho que a gente precisa também de um centroavante, dos bons, goleador. Um atacante também do lado esquerdo, a gente não pode ficar ser refém do Keno, tá vendo? A gente precisa de um cara do lugar do Arias, um cara para fazer sombra ao Keno, um centroavante para a posição do Cano, para fazer uma sombra, um meio armador, que é difícil você achar, talvez um volante experiente, mais experiente do que o Martinelli, do que o Nonato. Um zagueiro, um lateral direito, um lateral esquerdo. Um goleiro a gente tem. Um reserva pro Fábio. A gente precisa de um reserva pro Fábio. O Vitor Eudes foi bem no último jogo, mas acho que a gente precisa de um reserva pro Fábio. Então, e essa movimentação já está sendo. Eles não vão falar, eles não vão admitir, porque a gente tem 5 jogos decisivos pela frente, 5 decisões. Principalmente esses 2 próximos jogos. Contra Fortaleza e Criciúma, para a gente decidir o futuro da gente. Tem que decidir também se a gente vai ficar na Série A ou na Série B. Eu acho que é um otimismo. No vídeo anterior falei quais são os 5 últimos jogos dos nossos concorrentes a escapar da série B e os nossos 5 últimos jogos. Né? Eu passei cada time ali, que é um Vitória, os 5 jogos do Vitória, os 5 jogos do Criciúma, os 5 jogos do Fortaleza. Fortaleza não, do meu pai, que esqueci aqui. Cuiabá, falei de Cuiabá, falei dessa rapaziada que tá lá na Rabia. Atlético Paranaense, lembrei, caramba, minha cabeça. Por isso que eu falei que eu vou esquecer algum nome. Você viu? Tá vendo como é que é? Do Atlético Paranaense, os 5 últimos jogos do Atlético Paranaense. Então, eu acho que o Fluminense vencendo esses 2 próximos jogos, o Fluminense se livra. Fica só um pontinho, acho que 2 vitórias dá. Mas a gente já começa a pensar no ano que vem, porque no ano que vem, independente se for na Série A ou na Série B, tem um Super Mundial para a gente não passar vergonha. E um ano, para mim, de 2025, de reconstrução também desse elenco. Então, eu acho, pô, na minha opinião, eu acho que o goleiro, o Fábio precisa ter um reserva, a gente vai ter a dispensa do Felipe Alves, que foi contratado para ser reserva dele e não deu certo. O Vitor Eudes é o reserva imediato. E a gente tem o Gustavo Ramalho. Acho que seria interessante trazer um goleiro. Mas tem ali o Vitor Eudes, que foi bem, e o Gustavo Ramalho, que também representa muito bem lá na base. Até nos aspirantes. Na lateral, a gente tem o Samuel Xavier, que não vem jogando bem, que é um jogador já experiente. A gente tem o Guga, que joga bem, joga mal, joga bem, joga mal, joga mal, joga mal, joga muito mal. E tem o Justin, que é um lateral direito da base. Então, por isso que eu acho que tem que contratar um lateral direito bom. Na zaga, a gente tem o Thiago Silva. Temos o Thiago Santos, que é um volante que virou zagueiro e está indo muito bem com o Thiago Silva. Tem o Manuel, que deve ir embora, ou precisa ir embora pela idade, pela lentidão. Acho que o Manuel é um que poderia entrar na barca tranquilamente. Tem o Ignacio, que a gente espera que no ano de 2025 ele não se machuque mais, que ele possa ter um ano completo, com boas atuações, porque ele veio para ser o substituto do Nino e até agora não conseguiu por causa de problemas médicos. Felipe Melo, eu queria que ele fosse embora logo em janeiro, mas eu acho que ele vai esticar a carreira até dezembro. Vamos ver. E o Antônio Carlos, que quando entra, tem jogo que vai bem, tem jogo que não vai muito bem. Por isso que eu acho que é importante trazer também um zagueiro. Resumindo, problemas físicos do Ignacio, o Antônio Carlos, que é uma gangorra, o Felipe Melo, que não joga, é mais assistente do que jogador, tá vendo? O Manuel, que deve ir embora, acho que tem que vir mais um zagueiro aí pro elenco. Eu colocaria na barca o Felipe Melo e o Manuel.
Na lateral esquerda, a gente tem o Felipe Andrade na zaga. Eu acho que deveria subir o Felipe Andrade dos aspirantes para o profissional no ano que vem. O Felipe Andrade tem que passar a ser figura carimbada na equipe profissional na temporada 2025. Felipe Andrade, que é titular da equipe de aspirante, até capitão da equipe. Na lateral esquerda, a gente tem um problemão, que tem o Diogo Barbosa, que é a prioridade da diretoria renovar o contrato com o Diogo Barbosa, para você ver o problema da lateral esquerda, como a lateral esquerda do Fluminense é problemática a ponto da diretoria priorizar a renovação do Diogo Barbosa. Meu Deus! Que pontapé inicial para montagem de elenco, né? Tem o Diogo Barbosa, tem o Fuentes, que a gente não vê jogar, dizem que está com problema de adaptação, mas é um jogador que era titular lá no Júnior Barranquilla, eu não entendo porque ele não joga no Fluminense. Tem o Esquerdinha, que sumiu, que é um lateral esquerdo jovem, de 17 anos, vamos dizer que precisa maturar, mas quem sabe, meu irmão. O Estevão, o Hendrick, que está agora no Real Madrid, porque o Esquerdinha não pode ser um reserva na lateral esquerda. Então o Esquerdinha ainda tem o Rafael Monteiro, que é um bom lateral esquerdo, jogou nos últimos campeonatos cariocas ali, um jogo ou dois na lateral esquerda, que também é um bom lateral. Então tem Esquerdinha e Rafael Monteiro para a posição. Na volância tem o Wallace Davi, que é uma estrela em ascensão no Fluminense, que é um baita de um volante camisa número 5, que deve e precisa ser utilizado na próxima temporada e vem sendo relacionado nos últimos jogos. Tem o Gabriel Pires, que vai embora, graças a Deus, o contrato dele termina. Tem o Bernal, que chegou, custou 20 milhões, tem que jogar. Martinelli, que é titular. O Nonato, teve um problema no nariz, mas eu acho que pode ser um titular aí na próxima temporada. O Lima, que é meia e volante, joga em mais de uma posição. E o Freitas da base, ainda tem o Doman, tem outros volantes. Eu acho que a posição que menos precisa de contratação é a posição de volante, por causa do Doman, por causa do Freitas, por causa do Wallace Davi, por causa do Felipe Andrade, que também joga de volante. Então, Nonato, tem o Martinelli, tem opções. Bernal, que é jovem. Acho que de volante a gente está bem. Meia é outro problema e é uma necessidade na reposição. Porque a gente tem somente o Terãs, que também joga aberto pelo lado esquerdo, mas joga ali no meio de campo e não foi utilizado pelo Fernando Diniz, não é utilizado pelo Mano Menezes. Eu não consigo nem avaliar o Terãs. Jogou mal um jogo ou dois, mas a paciência com o Terãs é muito curta. Eu não sei o que acontece no treino, se ele treina mal, se não tem interesse. Não sei. Por que o Terãs não é utilizado? É um jogador que poderia ser utilizado ali no meio de campo. Tem o Renato Augusto que vai embora. Não tem condições mais de jogar, não só no Fluminense, como em qualquer outro clube, né? Até o Vanderlei Luxemburgo deu uma entrevista e falou que o Renato Augusto é um ex-jogador em atividade. E trabalhou com ele no Corinthians. Riquelme. Finalmente, né, é o que é planejado pela diretoria, a utilização do Riquelme Felipe na equipe profissional, pulando etapas, né, saindo do sub-17, indo direto para a equipe profissional, tamanha a qualidade do Riquelme Felipe. É uma opção ali para a camisa número 10. E o Ganso, que a gente não sabe se vai para o Santos, se fica no Fluminense, eu acho que ele deve encerrar a carreira no Fluminense, é uma indefinição no Santos, se vai virar uma SAF, se vai vir Neymar, se vai levar o Ganso para lá, a diretoria do Ganso, aliás, a diretoria do Santos sempre fala em levar ele de volta, então é uma indefinição nisso aí. Então tem a indefinição do Terãs, tem a saída do Renato Augusto, tem a ascensão do Riquelme Felipe e a incerteza do Ganso também. É o problema da camisa número 10 do Fluminense, por isso que eu acho que precisa contratar um meio armador. E os atacantes, o Marquinhos custa 50 milhões de reais, né, para ser adquirido pelo Fluminense, custa 50 milhões. O Arias o Marquinhos deve voltar para o Arsenal da Inglaterra, o empréstimo dele vai até dezembro, então o Fluminense não vai exercer a opção de compra. O Arias foi combinado com o Mário de que ele sairia na próxima janela, então há um acordo para a saída dele, não tem como chorar, nem acender vela. O Lucumí, o Fluminense já se adiantou que não vai renovar o contrato com o jogador de empréstimo, ou comprá-lo, ficar em definitivo com o Lucumí, o colombiano também deve ir embora. Eu ficaria com o Lucumí, eu manteria o Lucumí, é um jogador que não foi experimentado ainda, estava indo muito bem no Sub-20
mas teve uma contusão, estava fazendo gol e tudo, dando assistência, daí teve uma contusão, ficou, aí voltou, mas o Fluminense decidiu não permanecer com o jogador. O Keno, que a temporada 2023 foi muito boa, e 2024 é meio barro, meio tijolo. A gente não sabe como é que vai ser com mais um ano mais velho. O Keno aberto ali pelo lado esquerdo. Tem o Isaac, que vira e mexe, é utilizado na equipe profissional, vai bem ali aberto pelo lado esquerdo, vai para o sub-20, depois vai para o aspirante, volta para o profissional. Quando falta atacante, ele está no profissional, é relacionado, então ele ainda não se firmou na equipe profissional. Eu acho que em 2025 ele pode ganhar mais chances. E tem o Isaac. O Isaac, que é um atacante, que é goleador, joga pelos lados do campo, é parceiro do Riquelme Felipe, faz muito sucesso lá no sub-20, sub-17, também deve pular a etapa, deve pular direto o sub-20 para a equipe profissional, e é uma grande aposta do Fluminense para a temporada 2025. Então o Isaac é uma grande opção para os lados do campo. E o Matheus Reis, que é centroavante, mas também pode jogar pelos lados do campo. Acho que o mexicano / brasileiro Matheus Reis é um jogador que sabe fazer gol. E na posição de centroavante também, por causa das atuações do Cano, pela temporada que o Cano fez em 2024, eu acho que seria interessante a gente trazer um centroavante mais experiente, goleador, que possa ser titular, para ser uma sombra ao Cano. A gente tem um Cauã Elias, que é um jogador que está na crista da onda, está na prateleira, está sendo observado por vários clubes da Europa, que pode vir a sair também, mas tem tudo para ser o centroavante titular do Fluminense na próxima temporada. Tem o João Neto, que o Fluminense trouxe do CRB de volta, que está jogando lá na equipe de aspirante, é um centroavante alto, que faz a função do pivô, aquele camisa número 9, que pode ser uma opção também para a temporada do ano que vem, dependendo do treinador. Tem o Lelê, que teve uma contusão séria no joelho, ficou quase a temporada toda fora, só jogou o Campeonato Carioca. No Campeonato Carioca foi um dos artilheiros da equipe, mas por causa da contusão praticamente não jogou. Mas também a torcida tem um pé atrás com o Lelê, a qualidade do Lelê. E o Cano. Esses são os centroavantes do Fluminense. Lembrando, se eu esqueci alguém, me coloca aí nos comentários. Então, tá vendo como o Fluminense vai precisar contratar uns 5 ou 6 jogadores, no mínimo, para a próxima temporada? É mais ou menos isso, é um pacotão que o Fluminense vai precisar fazer na próxima temporada. Dispensa jogadores que devem sair, Gabriel Pires, Renato Augusto, Manuel, Felipe Melo. Tem uma barca maneiríssima. O Arias vai sair, infelizmente. O Lucumi, Marquinhos, por causa do custo da aquisição após o empréstimo. O Fluminense vai ter que ser remontado no ano de 2025. Deixe aí seus comentários, quem você acha que deva sair, quem deve permanecer. Vai ser muito importante aqui para o canal. Muito trabalho aí para a diretoria, que vai estar na mão de Angione e Mário Bittencourt montar esse elenco para a próxima temporada. Podiam trazer alguém profissional que entenda do assunto, né? Deixa o like, se inscreva, compartilhe. Até o próximo. Fui!